Olá, pessoal! Tudo certo por aí? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, a gente vai continuar trabalhando a história dos três porquinhos, só que agora quem vai escrever e quem vai montar essa história são vocês. Mas antes disso, nós vamos lá no material de apoio para encontrar a página que nós vamos usar nesta atividade. Lá no finalzinho do livro de vocês podem retirar esta parte aqui, ó, da página do material de apoio. Nós vamos usar primeiro essas palavrinhas aqui em cima e depois nós vamos usar esses quadrinhos com as imagens da história dos três porquinhos. A página que nós vamos fazer do livro hoje de língua portuguesa é somente a página de número 24, que é essa daqui. Aí vocês podem falar, nossa, professora, mas só uma página, que fácil, pouca coisa. Não é, não. Tem vezes que a atividade tem muitas páginas e é uma atividade rápida para fazer. E algumas outras vezes, as atividades, elas têm apenas uma página, mas é uma atividade um pouco mais demorada, um pouco mais complicada para ser feita. É o caso da aula de hoje, tá bom? Primeiro, nós vamos ler a atividade de número 8. Lá em cima está escrito assim: ordene as palavras do material de apoio e escreva o que Cícero e Heitor aprenderam com o ocorrido. Nós temos aqui na parte de cima algumas palavrinhas. E essas palavras são a, trabalho, o, e, depois, diversão, primeiro e só. Nós vimos na aula de segunda-feira, no final da história dos três porquinhos, ele fala da lição que os porquinhos aprenderam. Eu vou ler novamente para vocês. No último parágrafo está escrito assim, ó, estou lá na minha história. Depois disso, os irmãos aprenderam a lição. Primeiro o trabalho e só depois a diversão. Então, o que vocês vão montar? Usando essas palavras, é este pedacinho aqui. Primeiro o trabalho e só depois a diversão. Dá um pause no vídeo, vai montando devagar, aos poucos, usando todas essas palavras, lembrando que não pode sobrar nem faltar nenhuma, tá bom? Primeiro o trabalho e só depois a diversão. E aí vocês voltam, vão voltar aqui para mim, porque aí eu vou colocar a ordem dos quadrinhos e explicar como nós vamos fazer a próxima atividade. Para a atividade de número 9, vocês vão destacar os três quadrinhos da história dos três porquinhos. Eu vou ler o que precisa ser feito e depois eu vou explicar fazendo passo a passo com vocês, tá bom? Número 9. Destaque do material de apoio às cenas da história. Já expliquei que isso vocês vão ter que tirar do material de apoio. Ordene-as e cole-as aqui. Então, vocês vão colocar em ordem o que acontece em primeiro lugar, o que acontece em segundo lugar e o que acontece em terceiro lugar. Depois, escreva o que aconteceu em cada momento. Então, eu vou destacar os quadrinhos da história dos três porquinhos e já volto aqui para vocês, tá? Bom, primeiro eu tenho as três casinhas construídas. Vou colar este quadrinho no primeiro espaço. Depois eu vou colar os porquinhos fugindo da casinha que o lobo destruiu. E por último, os porquinhos em segurança dentro da casinha de tijolo, da casinha do prático, e o lobo saindo com o rabo queimado. Agora, o que é que vocês vão fazer? Ao lado
da primeira casinha, do primeiro quadrinho que vocês colaram as 3 casinhas, você vai escrever o começo dessa história. Então, o que acontece no começo, né? Era uma vez 3 porquinhos que construíram 3 casas. Eu estou dando um exemplo, tá bom? Você vai fazer da maneira que você achar melhor, usando as palavras que você quiser. No segundo quadrinho. O lobo mau chegou, assoprou e destruiu a casa dos 2 porquinhos. E eles saíram correndo. Então, você vai escrever sobre o segundo quadrinho. E na última, na terceira, os porquinhos ficaram em segurança na casa do prático, ou a casa do prático era forte de tijolo, o lobo mau não conseguiu destruir, ou o lobo tentou invadir pela floresta, queimou seu rabo e saiu correndo. Então, você vai escrever da maneira que você quiser. Só que não pode fazer outro tipo de história, tá? Tem que ser sobre a história dos 3 porquinhos, escrevendo sempre de acordo com o que vocês colaram em cada quadradinho. Beleza? Depois vai tirar uma foto bem bacana e vai mandar para a professora. Beijão, pessoal!